Só um minutinho, só para fazer os últimos ajustes aqui. Então, vamos lá. Então, de novo, bom dia para todo mundo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre gestão, história de contabilidade. Eu vou deixar um pouco à parte o cenário, enfim, eu acho que nós já entendemos que o cenário contábil mudou muito nos últimos anos, isso é uma premissa, e que com essa pandemia a gente tem uma aceleração muito grande desse processo de transformação no cenário contábil, né? Então, era muito importante a entrega, alguns anos atrás, e hoje entregar guia, folha e declaração já não é suficiente, e o nosso cliente já não consegue mais perceber valor nessa construção. E o que nós vamos tratar aqui hoje, basicamente, é muito simples. A gente tem um conceito muito simples em relação à construção. Eu tenho que ter o menor custo de processamento contábil, eu tenho que gastar o mínimo energia possível para realizar folha, declaração e imposto, para que sobre tempo da minha operação, para que eu tenha um olhar diferenciado para o meu cliente, para que eu consiga olhar para o meu cliente e entender o meu cliente de maneira diferente. Então, isso está se tornando quase um clichê do processo ou do cenário contábil. Então, olhar para o cliente, ter uma atenção especial ao cliente é um momento crucial nesse momento. E aí, o que nós vamos falar aqui, basicamente, como que a gente faz isso, né? Como que a gente tem o menor custo operacional, como que a gente constrói o menor custo operacional para que a gente consiga sobrar tempo, ou para a gente ter uma entrega mais eficiente e mais barata, né, efetivamente, ou que a gente consiga gerar valor para o nosso cliente dentro dessa construção. Então, nós vamos falar um pouquinho de prática de gestão para aumentar a performance, né? Lembrando que, embora a gente vá falar muito de processo e rotina, é muito importante que a gente entenda que um bom processo e uma boa rotina servem para que sobre tempo para a gente olhar para esse cliente efetivamente. Então, já falei um pouquinho de mim, já tem 10 anos que eu trabalho com gestão. Dentro desse processo, eu me classifico como um apaixonado pela transformação processual e um entusiasta das transformações digitais e humanas, né? Eu acho que é impossível a gente pensar em qualquer transformação que não seja por meio tecnológico e por meio das pessoas. Mas para que isso aconteça de forma efetiva, é muito importante que nós tenhamos um processo bem estabelecido, uma rotina bem estabelecida nos escritórios de contabilidade, e é isso que a gente vai falar um pouquinho para vocês já. A gente vai começar essa discussão já, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou falar o que é maturidade gerencial, então, para a gente é importante. Depois vou falar um pouquinho de método e vou tentar trazer um caso prático para a gente entender como é que funciona. E nós vamos encerrar hoje, talvez gastando mais tempo, falando de alguns problemas operacionais que a gente entendeu no histórico de contabilidade. Então, quando a gente fala de maturidade gerencial, a maturidade gerencial, para a gente, está relacionada na capacidade do escritório em tomar a decisão certa no tempo certo. A gente percebe nos últimos anos uma queda significativa no honorário contábil, né? Então, há 10 anos atrás era muito fácil, a gente cobrava no mínimo um salário mínimo e estava feliz, a gente tinha boas margens no escritório de contabilidade, os escritórios de contabilidade conseguiam ter uma boa construção e a gente não tinha muito problema em contratar mais uma pessoa, em chegar no final do ano e pagar um diferencial para atualizar o contábil que estava atrasado, fazer hora extra e compensar com remuneração financeira, isso não era um problema. O fato é que nesses últimos anos, como o valor do ticket médio vem caindo, o valor do honorário contábil vem caindo, a gente vem sofrendo mais para tomar decisões e o dinheiro já não é mais suficiente para suprir uma ineficiência operacional. Então, nós precisamos de trazer eficiência operacional. Então, maturidade gerencial para a gente é isso. É a gente conseguir ter eficiência e performar do ponto de vista gerencial e histórico contábil. Tá? Então, eu vou começar com uma frase, talvez seja um contraponto, mas que faz muito sentido para a gente, que a gestão não é definitiva para o sucesso de uma contabilidade ou de nenhum negócio. A gente, ao longo dos anos, viu muitos negócios que não tinham muita maturidade gerencial com muito sucesso. Mas só com maturidade gerencial faz com que a gente tome decisões certas no tempo certo. E num cenário atual em que a gente tem uma redução drástica do consumo no mercado, por consequência, uma redução do dinheiro, e as contabilidades perdendo receita, olhar para a nossa base operacional e reduzir custo de forma
garantindo uma performance, garantindo uma entrega, é fundamental para essa construção. Então, ter um custo barato de entrega é fundamental, e a gente vai discorrer sobre isso agora. Então, na prática, o que isso quer dizer, efetivamente? O que essa construção quer dizer para a gente na prática desse processo? Eu vou dividir em três etapas, em 3 níveis, tá? O primeiro nível, liderança. No segundo nível, conhecimento técnico. E no terceiro nível, gestão. Então, liderança é a capacidade do dono do escritório em definir as diretrizes e o caminho. O conhecimento técnico está ligado à capacidade de processamento, né, de conhecimento técnico, e a gestão está relacionada ao entendimento disso, à transposição da liderança para o processo gerencial. Então, esses 3 aspectos combinados, eles vão gerar o propósito operacional, né? Esses 3 aspectos combinados entre si é que vão definir um propósito organizacional, em que, lá no nível liderança, a gente vai entender o caminho, né, entender o caminho onde a gente quer chegar, estabelecer onde a gente quer chegar, que é fundamental. Então, estabelecer o que a gente pensa como negócio, o que a gente constrói como negócio. A gente tem que ser um agente de motivação / inspiração para a equipe tem que entender e tem que estar imbuída nesse processo, e a gente tem que ser um agente constante de transformação e mudança, cada vez mais um agente constante de transformação e mudança. Por quê? Porque o mercado contábil vem se modificando muito nos últimos anos. O incremento tecnológico, a entrada de novos players no mercado, de novos serviços, por exemplo, a contabilidade online, né, recentemente, nos últimos anos, trouxe esse aspecto de maneira importante. Então, essa construção, esse universo, ele vem gerando uma necessidade da gente ter um olhar para a mudança o tempo inteiro. E a liderança precisa de refletir isso para o processo. Quando a gente fala do conhecimento técnico, que a gente desce para o conhecimento técnico, a gente tem que ter qualidade dos serviços, entregas e respeitar os prazos, né? A contabilidade hoje vive de prazo e de entrega. Então, não tem como a gente pensar numa estrutura que não seja baseada em entrega e respeitando esses prazos efetivamente. E quando a gente fala do nível gerencial, a gente está falando em meta, em performance, em melhoria constante do processo e especialmente em agregação de valor para o cliente. Então, o que a gente vê é a contabilidade trabalhando meio de forma, vamos falar assim, atabalhoada. Ela vai entregando, ela vai produzindo, ela vai entregando, mas a gente vê uma construção pequena em relação à meta, performance, melhorias e, sobretudo, agregação de valor para o cliente. Então, se a gente for fazer um paralelo de faróis aqui, eu diria que a gente tem um conhecimento técnico que, em geral, funciona bem para o escritório de contabilidade. As contabilidades têm capacidade técnica de entrega do processo dela, e ela consegue fazer isso de forma muito tranquila, muito direta. Do ponto de vista de liderança, está amarelinho ali, mas a gente percebe que os donos do escritório, as empresas contábeis já entenderam esse novo cenário, né? Elas já entenderam essa nova construção, elas já entenderam como isso funciona, e elas já têm um olhar, o escritório já entendeu onde ele quer chegar, embora ele não sabe, mas quando a gente fala de gestão, a gente tem uma bola vermelha, né? A gente tem uma dificuldade de transformar o nosso desejo e a nossa capacidade técnica em um resultado efetivo, em uma lógica efetiva de construção, em que a gente consiga ter um resultado de acordo com o que a gente está desejando e uma entrega efetiva. Então, eu tenho falado muito isso para os meus clientes e para quem eu tenho conversado com o universo contábil, que o problema da contabilidade nunca foi qualidade. São raros os casos das contabilidades. Assim, eu posso contar no dedo os clientes que eu conversei que ele falou, cara, aqui eu não sei processar um imposto, aqui eu não sei fazer alguma coisa. Em geral, baseado no propósito dele, ele sabe apurar bem. A gente até já viu algumas contabilidades que se especializam em simples, ou se especializam em algum segmento, mas dentro daquele segmento ela detém todo aquele conhecimento, todo aquele know-how técnico. O fato é, como a gente não tem um olhar gerencial, a gente tem essa dificuldade. O que eu tenho dito muito para o escritório de contabilidade a gente precisa de parar de focar na entrega e focar na agregação de valor. E focar na agregação de valor está intrinsecamente ligado a gente entender e performar nessa construção. Porque quando eu tenho um farolzinho vermelho, um farolzinho amarelo e um farolzinho verde, o que a gente percebe é um distanciamento da contabilidade do propósito dela. Ela até tem boas ideias, o dono até tem boas visualizações, ela tem um ótimo desejo e uma ótima sensação que ela pode ser um agente influente nesse mercado,
mas ela acaba ficando distante do propósito, porque quando ela desce para a operação está sempre sobrecarregada de guia, de folha de declaração, e a gente nunca consegue gerar esse valor para o cliente. Então, equilibrar esse tripé da liderança, do conhecimento técnico e da gestão é exatamente o que a gente faz. É exatamente o que a contabilidade precisa, e quando a gente fala de gestão, a gente quer transformar no escritório de contabilidade esse verdinho, esse balão vermelhinho num balão verdinho, né? Eu acho que isso é muito importante e uma construção muito legal para a gente, tá? Então, eu queria começar com essa introdução para a gente entender que o nosso foco da conversa hoje é a gestão, porque a gente entende que esse é o elo mais fraco quando a gente fala de maturidade gerencial dentro do escritório de contabilidade. Ok? Então, a Fernanda me perguntou se eu vou enviar no final dos 2 dias, eu vou fazer um compilado e enviar para vocês, tá? Boa parte desses conteúdos que a gente está apresentando aqui. Então, para a gestão, maturidade gerencial, gerenciar para a gente é resolver problema. E problema é um resultado indesejado, né? Um problema efetivamente é um resultado. Então, se eu tenho um resultado que está indesejado, eu preciso de resolver esse problema. Mas o que a gente vê, não só no escritório de contabilidade, mas em todos os segmentos, é que a gente faz isso meio na tentativa e erro, meio de maneira intuitiva, sem uma estrutura metodológica por trás disso, sem algo que seja efetivo por trás disso. Então, o que a gente quer apresentar para vocês é um método de solução de problema mais do que um método, um modelo racional de pensamento para que a gente consiga solucionar os nossos problemas ao longo do tempo, né? E como que funciona? A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar um problema, analisar o fenômeno, analisar o processo de plano de ação. Na prática, o que isso quer dizer? Então, quando eu falo de identificar o problema, eu preciso de identificar, quantificar esse problema e definir uma meta. Então, eu vou tentar trazer um exemplo prático para que isso se aplique para todos os problemas contábeis, tá? Então, a primeira coisa, eu vou partir do pressuposto aqui que nós temos muita digitação no nosso processo. Então, a identificação de problema, eu identifiquei um problema e aí eu verifiquei que eu tenho um excesso de digitação. Aqui vai a primeira observação. Em geral, a contabilidade fala, eu digito muito, e já parte para ação, e já parte para tentar resolver esse problema. E aí, no fim, a gente acaba se frustrando porque a gente não consegue resolver. Então, tão importante como identificar um problema é quantificar. Então, eu dei um exemplo aleatório aqui, que, por exemplo, apenas 32% dos meus lançamentos são importados. Então, eu identifiquei um problema e agora eu quantifiquei esse problema. Né? Agora eu entendi o tamanho do problema. E aí eu preciso definir uma meta. E essa meta é que 60% dos lançamentos sejam importados, por exemplo, até dezembro de 2020. Eu dei esse exemplo aqui, que a gente está fazendo um projeto agora que é exatamente essa meta, mas é só para a gente entender esse processo. Então, a identificação de um problema, maturidade gerencial, está relacionado a entender exatamente o nosso problema e saber exatamente onde a gente quer resolver e onde a gente quer chegar com a solução desse problema. É possível reduzir 100% dos lançamentos em 2 meses? Eu diria que não. É uma construção e uma cultura que vai trazer esse processo. Quando eu falo em análise de processo e fenômeno, né, o que eu estou falando? Eu preciso fazer todas as análises possíveis para tentar solucionar esse problema. Então, eu preciso entender, por exemplo, nesse nosso exemplo, quais são as empresas de maior lançamento, quais são as empresas que têm muito lançamento e que digitam muito, quais empresas que enviam documento físico, quais as ferramentas que eu tenho que são possíveis de integrar com esse cliente para diminuir. Então, o meu sistema operacional tem alguma coisa que já permita a integração? Ele tem alguma coisa que eu não estou usando? Ele tem alguma coisa que eu vou usar? Né? Eu estou usando todas as funcionalidades do meu sistema? Depois que eu entender isso, eu preciso de olhar no mercado. Existe alguma ferramenta no mercado que traz uma solução para a gente? Baseado no meu universo de cliente aqui, existe algum software de integração de dados que vai facilitar? Eu preciso de entender quais são os softwares dos meus clientes. Espera aí, desses clientes que eu tenho, quais usam softwares, quais não usam? Eles são adeptos, os softwares dele têm a possibilidade de gerar dados ou não têm? E eu preciso de saber quais colaboradores integram mais e menos. Eu trouxe algumas análises, mas a gente pode falar de uma infinidade de análises. Então, é muito importante a gente entender que para resolver um problema, eu preciso de entender esse problema profundamente, né? Então, eu estou falando da digitação, que é um problema latente no escritório de contabilidade, a gente vê isso todos os dias,
Mas simplesmente contratar um sistema que integra dados não resolve o problema. Eu preciso de entender a minha construção, o meu processo, a minha rotina, para conseguir estabelecer isso. Então, a análise de fenômeno, a análise de processo, ela faz muito sentido. E vamos entender que até agora eu não tomei nenhuma ação. Eu só defini o meu problema, quantifiquei, defini as análises e estabeleci o tamanho desse problema. E só depois que eu faço toda essa construção é que eu vou montar um plano de ação, né? Um plano de ação que vai construir todas as ações para atingimento daquela meta e vou definir quem são os responsáveis da estrutura para fazer isso. Então, é uma frase que quem já me viu falando, provavelmente já me viu falando isso, ação gerencial, ela está necessariamente ligada a um indicador e a uma meta. Se eu não tenho indicador e se eu não tenho meta, eu estou gerenciando o escritório por uma lista de tarefa qualquer. E aí a lista de tarefa não nos garante que a ação que eu estou executando é a melhor ação possível, né? Não garante que o que eu estou fazendo agora é o que vai refletir no melhor desempenho e melhor performance. Então, a gestão, a maturidade gerencial está relacionada a entendimento, priorização e ação. Porque se eu tenho lá 100 empresas na minha empresa, dentro do meu escritório, e eu tenho 10 empresas que representam 60% da digitação, é muito mais fácil eu tratar 10 empresas do que 100 empresas, né? É muito mais fácil a gente construir 100 empresas, 10 empresas do que 100. E às vezes 60%, 50% das nossas empresas vão representar 5%, 10% só da nossa digitação. Então não faz sentido eu ter um trabalho para fazer integração com 50 empresas, porque elas vão representar pouco, mas faz às vezes fazer com 2, que vão representar 20%, 30% da melhoria desse processo. Então, isso é muito importante que a gente entenda esse processo. Depois que a gente gera o plano de ação, a gente precisa fazer a execução. E a execução está relacionada à realização das tarefas que a gente estabeleceu. Não de forma aleatória, mas de forma consistente. Depois desse processo, a gente precisa de verificar. Então, eu preciso de avaliar a cada instante esse resultado. Então, nós estamos no mês de maio. Eu quero que até dezembro aumente 60%. No mês de junho, a gente conseguiu evoluir alguma coisa? A gente conseguiu atingir a meta? A gente está dentro de um parâmetro que no ritmo que a gente está seguindo, em dezembro nós vamos ter o cumprimento da nossa meta? Se eu estou conseguindo fazer isso, sigo firme, vou continuar as minhas ações, vou continuar fazendo acompanhamento. Se eu não estou conseguindo, eu tenho que voltar e refazer a minha análise. Provavelmente, ou eu fiz alguma análise errada, ou alguém não está fazendo a tarefa que precisa ser feita. E aí eu preciso de acompanhar esse processo. E nessa hora, é a hora que a gente percebe o quanto a gestão é transformadora para os escritórios de contabilidade. O quanto ter processos metodológicos e quanto ter construções metodológicas são relevantes para a nossa construção. Então, isso é muito importante. E, por último, né, a gente vai padronizar a ação e concluir. Então, na medida em que eu consigo agora, chegou em dezembro, eu estou integrando 60% dos meus dados, estou importando 60% dos meus dados, agora eu tenho que estabelecer isso como rotina dentro dessa construção, dentro desse processo, desse novo processo que a gente acabou de estabelecer. Então, gente, passar por cada etapa, construir, é fundamental. E aí eu vou fazer um adendo. Na medida em que eu sei que é o meu colaborador que mais integra, que menos integra, à medida em que eu estudei o mercado e vi as ferramentas de mercado, na medida em que eu entendi o software dos meus clientes, estou falando só do nosso exemplo aqui, na medida em que eu construí os softwares dos nossos clientes, isso abre um leque de possibilidades. Agora eu consigo, por exemplo, pensar, se o meu cliente está lá e não está... E tem um software que é muito ruim, eu posso oferecer um software para ele, né? Eu posso lá oferecer por exemplo, vou dar o exemplo de um parceirão nosso da OMI, e oferecer uma OMI para ele, porque eu sei que o sistema dele é ruim. Se o sistema não usa se o cliente não usa nenhum software, eu posso oferecer. Se ele não tem nenhum controle financeiro, eu posso ir lá e ajudar ele a oferecer um controle financeiro. Na medida em que a gente constrói gestão estruturada, a gente consegue aumentar o nosso leque de oportunidades, aumentar o nosso leque de possibilidades. Então, o que eu estou resumindo para vocês aqui é nada mais, nada menos que o método PDCA. Eu não gosto muito de falar de metodologia, mas a gente está falando de uma estrutura metodológica e o grande trabalho que nós tivemos ao longo desses 10 anos foi transformar esse PDCA em uma construção de soluções para o escritório de contabilidade e funciona muito bem.
né? E funciona efetivamente muito bem, e a gente consegue construir isso muito bem dentro desse processo. Então, eu não quero aqui falar que o método escrevi PDCA, funcionou. Não é isso. Eu quero falar que toda construção metodológica com conhecimento técnico, ela tende a ter um sucesso muito alto dentro do processo. Então, analisar e estruturar os nossos problemas é tão importante quanto resolvê-los. Então, a gente tem que, quando a gente fala do nível gerencial bem construído, que fala que as contabilidades têm um nível gerencial ainda pouco desenvolvido, é porque essa construção metodológica a gente acaba não tendo, né? E aí nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Então, para a gente concluir essa primeira etapa, construir ações baseadas em análise e metas aumentam significativamente a chance de sucesso de qualquer estrutura, né? Eu até brinco que o PDCA está na vida, né? Então, assim, a gente acaba intuitivamente fazendo e não percebendo. Eu tenho uma brincadeira que eu faço eu quero emagrecer, né? Eu tô gordinho e quero emagrecer. Então, a primeira coisa que eu faço é identificar um problema. Pô, tô gordo, tô gordinho, preciso perder peso. Aí eu falo, pô, agora eu vou estabelecer uma meta. Então, qual que é o meu peso atual? Eu tô pesando 100 quilos, né? Vou chutar aqui. Aí eu falo, eu quero, então minha meta é até dezembro pesar 80. Pronto. Agora eu vou identificar quais são os problemas que eu tô fazendo. Quais são as ações? Por que eu tô gordinho? Ah, tô me alimentando mal, não tô fazendo atividade, tô viajando muito, não tô, agora nem tanto, mas enfim. Aí eu vou estabelecer o que estou fazendo. Vou montar um plano de ação. Então, vou ter que fazer uma academia. Ah, não, mas eu não posso fazer academia porque eu viajo muito. Ah, não posso fazer academia porque eu estou na pandemia. Então, vou ter que criar uma rotina dentro de casa. Vou pesar todas as semanas e construir PDCA. Então, o PDCA está na nossa vida, a metodologia está na nossa vida e tudo que a gente implanta metodologia funciona bem dentro desse processo. Então, acho que a gente já falou um pouquinho de maturidade gerencial, já falou um pouquinho de como identificar e priorizar ações e resolver problemas. Agora eu queria falar um pouquinho de você sobre como a gente trata principais problemas operacionais, tá? Algum de vocês já viu esses slides, nós vamos aprofundar um pouquinho nessa construção. Então, a gente elencou aqui 7 problemas que são muito importantes ou que são muito latentes na história de contabilidade, né? Nessa história de contabilidade que a gente passou, eles são muito comuns, que é ausência de indicadores globais individuais, vou falar um pouquinho de cada um deles, tá? Interação com clientes apenas para assuntos técnicos, um conhecimento muito concentrado na mão de poucos colaboradores, então uma dependência, uma pessoalidade no processo, a gente não ter rituais de acompanhamento e metas, a gente falou um pouquinho disso, não ter projetos de melhoria e errar muito sistemicamente, né? Ter muitos erros repetidos sistemicamente. Então, se de alguma forma algum de vocês se identificou com esses problemas, esses são problemas que a gente brinca que são as raízes, né? As raízes da performance organizacional. Então, resolver esses problemas, em geral, quando a gente consegue resolver esses problemas, em geral, a gente tem uma performance melhor, a gente tem desempenhos melhores e resultados melhores. E aí, como que a gente vai tratar cada um desses problemas, né? Então, quando eu falo de ausência de indicadores globais individuais, é muito importante que a gente compreenda exatamente onde a gente está e onde a gente quer chegar. Então, se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Então, assim, eu pergunto sempre para o história de contabilidade, quem que é o seu melhor e quem que é o seu pior colaborador? Aí ele fala, o melhor é o fulano, o pior é o ciclano. Eu falei, e quanto que ele entrega? Aí eu falei, não sei. Então, a gente precisa de saber exatamente o que cada colaborador, o que cada entrega faz. Porque para eu melhorar uma performance, eu tenho que ter um parâmetro inicial. Para eu melhorar um desempenho, para eu melhorar uma situação, eu preciso ter um parâmetro melhor. Eu preciso ter um parâmetro inicial melhor, ou definido, desculpa. Eu preciso ter um parâmetro inicial definido. E aí, como que isso funciona? Eu vou falar um pouquinho da nossa rotina fiscal pessoal e contábil, indicadores globais individuais. Então, quando eu estou falando do fiscal, saber a quantidade totais de entregas é muito importante. Então, eu pergunto para o história de contabilidade. História, você tem lá 100 clientes. Quantas obrigações você entrega? Você entrega 2.000, 3.000, 5.000, 10.000? Como que funciona esse processo? Né? Porque esse número é importante para que eu consiga ter uma estrutura em que eu divida a minha base operacional baseado nisso. Então, qual que é a sua capacidade? Eu tenho 8 pessoas no departamento fiscal, ou 2, ou 1, ou 5, enfim, indifere. Qual que é a sua capacidade de entrega? A primeira coisa que eu tenho que saber é qual a quantidade total que eu vou fazer desse processo. E aí, dentro disso, eu vou quebrar por tipo, o que é imposto, o que é declaração, e qual que é o meu prazo de entrega dessa construção. Saber disso globalmente já é uma coisa muito importante, mas é no detalhe.
E quando eu quebro isso para o colaborador, né, para o individual, eu preciso saber quantas entregas para o colaborador e qual o prazo médio de entrega para o colaborador. Porque isso é importante para a análise. Então, eu tenho um colaborador que entrega muito no prazo, mas tem poucas entregas. Opa, peraí, a carteira dele comporta isso? Cabe mais? Por que um colaborador entrega 200 e o outro colaborador entrega 50? Existem 1 milhão de respostas para isso, não existe certo e errado. Mas saber que um entrega 200 e um entrega 50 é importante para que eu consiga tomar decisão. Então, o indicador, ele é o parâmetro objetivo, ele é a construção objetiva, que é o gatilho para a transformação. Ele é o gatilho para o processo, ele é o gatilho para que, digamos assim, ele é a fumaça. Quando o indicador revela um número distoante, discrepante ou fora do padrão, eu vou investigar aquilo e na medida que eu identifico um problema, eu vou passar por toda aquela metodologia que a gente acabou de falar com ela. Quando eu vou para o departamento pessoal, eu preciso saber quantas vidas o meu escritório processa, né? Quantos olerites a gente gera. Né? Então, isso é muito importante. É muito comum o escritório de contabilidade não saber. É um monte, mas um monte é quanto? Um monte são quantas? Um monte são 1.000, 2.000 ou 5.000? Eu já tive cliente com 100 vidas processadas, com 80 vidas processadas, tive cliente com 7.000, 8.000, 12.000 vidas processadas. Espera aí, então a gente precisa de entender esse processo. Eu tenho que saber exatamente como que eu faço. Quantas obrigações eu entrego, né, de INSS, GPS, e também o prazo de entrega. Isso é um pilar importante. E a gente precisa de ter vidas por colaborador e obrigações entregues por colaborador. Você vai saber disso para caçar bruxa? Não, claro que não. Você vai saber disso. O colaborador não aceita, é claro que aceita. É óbvio que aceita. A gente não vai usar isso para coagir, para brigar, a gente vai usar para entender e melhorar. Então, se eu tenho um colaborador que processa, sei lá, 400 vidas e um que processa 200, eu preciso de entender o que esse cara de 400 está fazendo para conseguir efetivamente que o outro consiga fazer 400. E a performance está relacionada nisso. Performar está relacionado a boas práticas. Então, em geral, o que a gente vê, às vezes um colaborador que consegue fazer rotina automática, implantou lá, e o outro colaborador está digitando tudo. Opa, peraí, se tem uma boa prática aqui, vamos replicar essa boa prática. E o número é um parâmetro objetivo, uma construção fundamental para esse processo. E quando a gente fala do contábil, total de competências fechadas e balancetes entregues. Então, a gente tem um olhar diferente para o contábil, que o que a gente fala é assim, isso está ficando mais, esse conceito está mudando, mas a gente fala que a contabilidade em dia, ter todas as empresas fechadas ao mesmo tempo, no mesmo mês, é muito difícil e, em geral, é muito caro. Né? Em geral, isso é muito caro. O processo fica muito caro para a gente ter essa construção. O que eu tenho falado o que eu falo muito com meus clientes vamos analisar, por exemplo, empresas que precisam ser fechadas mensais, empresas que precisam ser fechadas bimestrais, empresas que precisam ser fechadas trimestrais, por exemplo. E às vezes a gente faz até quadrimestral. Então, por quê? Porque algumas empresas é mais fácil eu fechar 4 meses dela do que eu fechar um todos os meses. E aí a gente vai ganhar produtividade nesse processo. Mas eu quero entregar o balancete todos os meses. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar isso faz sentido para o nosso cliente? É esse valor que o cliente quer? O cliente quer um balancete todos os meses? Ou para esse cliente quadrimestral, eu vou tentar gerar outros valores mensais para ele? Porque para uma empresa pequena, do simples, talvez o balancete mensal não faça sentido, ele já tem esse número na cabeça dele, então entregar um balancete todos os meses vai fazer sentido. Mas eu posso agregar outros valores para ele, nós vamos falar disso um pouquinho amanhã. Então, o total de competência, o total de balancetes, também é fundamental para essa construção. E, no caso do colaborador, o total de competência de balancetes, a mesma forma por colaborador. Tem um parâmetro que é relevante, eu não coloquei aqui, mas vale a pena ressaltar, que é a quantidade de lançamento por colaborador. Isso também é uma coisa que vem mudando ao longo do tempo, porque na medida em que a gente tem uma capacidade de integração cada vez maior, né, a digitação está ficando menor, a história de contabilidade, ou ela tende a ficar menor, a quantidade de lançamento, ela acaba sendo muito distorcida, né? Porque na medida em que quando você vai integrando mais do que digitando, o fechamento faz mais sentido que a quantidade de lançamento. Mas também é um parâmetro que a gente costuma usar dependendo da característica dos clientes, ok? Então, é muito importante a gente saber o que a gente quer melhorar,
de quanto para quanto. Então, isso é fundamental quando a gente fala de indicadores, a importância de indicadores globais e individuais e saber exatamente a performance de cada um. Então, outro assunto importante é a interação com clientes apenas para assuntos técnicos. A contabilidade fala com o cliente o tempo inteiro, a gente comunica com o cliente o tempo inteiro, a gente está a cada minuto e a cada segundo falando disso, mas a gente acaba interagindo pouco com o cliente para outros assuntos. Então, eu vou fazer um desenho aqui da maior parte dos escritórios de contabilidade que a gente visitou até hoje. Eles têm lá de 5 a 10% de clientes grandes que dão trabalho, 10 a 15% de clientes médios e 75 a 85% de clientes pequenos. Desculpa, o que a gente está falando a maior parte dos nossos clientes geram pouco trabalho, né? Geram pouco trabalho operacional ou são clientes de operação de funcionamento simples. Obviamente, representam maior volume. Então, o que é importante quando a gente fala de interagir? Entender a necessidade de cada tipo de cliente. Entender exatamente, nós vamos falar disso um pouquinho amanhã também, mas é entender exatamente o que cada tipo de cliente quer. Então, embora eu tenha um cliente que o balancete é muito importante, eu vou ter um cliente que o balancete não é importante, eu tenho que conseguir gerar valor para a estrutura. E nem sempre o balancete e o balanço vão ser efetivos. Então, entender exatamente a característica e qualificação do nosso cliente é fundamental nesse processo. A pergunta que a contabilidade precisa fazer é: atuação contábil, quando eu falo de atuação contábil, guia, folha de declaração, agrega valor para todo mundo? Não, tem cliente que sim, mas não necessariamente para todos. E aí, entender a necessidade do cliente se torna fundamental para isso. Como eu consigo me comunicar com esse cliente? Então, comunicar com o cliente não pode ser só por e-mail, não pode ser só na ligação técnica. Pô, eu tenho aqui 5 clientes que são, sei lá, advogados. Pô, como é que funciona esse mercado? Quais são os melhores softwares para isso? Ah, eu tenho aqui 10 lojas de roupa. Espera aí, como é que é o mercado de roupa? Ou como é que isso desenha? Eu vou enviar mais informações para o cliente do que meramente a informação contábil. Fale com o seu cliente o que é importante para ele, não o que é importante para a gente. Então, eu vejo muita contabilidade, eu vou falar entre aspas, se indignando com os clientes porque ele não percebe valor. Não, mas meu cliente não percebe valor. O meu cliente não consegue enxergar o trabalho que eu tenho, e ele não vai enxergar. Ele tem outras prioridades, ele tem outras coisas importantes, e às vezes você levar uma solução de custo, de redução de custo, de aumento de receita, um novo serviço vai fazer muito mais sentido para ele do que entrega, declaração e folha. Delegue a comunicação para a base operacional. Então, sobretudo escritórios até 100 clientes, 120 clientes, a gente percebe uma relação muito intrínseca com o dono do escritório. O dono do escritório ainda é o cara que está conversando com tudo. Delegue parte dessa comunicação para o cliente. Eu não estou falando para vocês se libertarem dos clientes e deixar de comunicar com eles. De jeito nenhum. É muito importante que vocês se comuniquem com eles o tempo inteiro. Mas a operação precisa gerar valor porque é humanamente impossível que uma pessoa se comunique de forma clara com 30, 50, 100, 120 clientes. Então, é importante que o processo trate um pouco e que a base operacional consiga gerar valor para o cliente nesse processo, dessa construção. Nós vamos falar um pouco mais disso amanhã, dessa construção, tá? Conhecimento concentrado na mão de poucos colaboradores, né? Então, a contabilidade, sobretudo a que tem acima de 5 clientes, 5 colaboradores, 6 colaboradores, quando tem menos que isso, é inevitável que isso aconteça, ela tem uma distorção muito grande. Então, por que é importante entender o desempenho por colaborador, a estrutura por colaborador? Você precisa de construir uma atuação em que todos façam tudo. Nós defendemos uma tese, ou na nossa metodologia tem uma construção em que o conhecimento, a base operacional, tem que estar homogeneizada, né? Todo mundo tem que ter atribuições de todos os níveis de complexidade. O que vai diferenciar uma atuação de um colaborador para o outro é a capacidade dele de entregar. Então, enquanto eu tenho um colaborador que vai conseguir fazer 2, 3, 4 empresas do lucro real, mais 10 do presumido, mais 20 do simples, o outro vai conseguir fazer 1 do lucro real, 5. O desempenho, ele precisa... eu preciso conseguir medir o desempenho da construção. E aí, ter uma base homogeneizada de conhecimento é muito importante. Porque, senão, eu gero uma estrutura processual muito vulnerável. E aí, o que a gente vê em história de contabilidade o Joãozinho está lá. Nossa, se eu perder o Joãozinho amanhã, eu vou entrar em colapso, porque ninguém sabe nem o que o Joãozinho faz.
né? Ninguém sabe nem o que o Joãozinho tem 5, 6, 8 empresas lá que a gente nem sabe como que é, o dono só conversa com ele e tal. Então, a gente tem que ter uma lógica em que os clientes da contabilidade virem da contabilidade, não das pessoas. É uma despessoalização, e isso também é um agente importante para a construção do processo. Então, o que a gente falou, a maior parte das atividades é simples, então, isso reforça a nossa tese de que a gente precisa de homogeneizar para que todo mundo consiga fazer tudo. E na medida em que eu consiga automatizar, a gente tenha um ganho de desempenho homogêneo. Então, o que eu falo sempre é assim, eu tenho muito comum escritório de contabilidade, tem 3, 4 pessoas no fiscal, por exemplo, e vou colocar 5 pessoas, uma pessoa faz as empresas do lucro real lá, as 3, 4 empresas do lucro real, e 2 pessoas fazem só as empresas do Simples. E quem faz a empresa do Simples é quem tem menor conhecimento. Aí você conseguiu uma automação lá para fazer todas as empresas do Simples. Aí você conseguiu liberar tempo do seu colaborador que tem menor conhecimento. Então, a gente não tem muito o que fazer com esse conhecimento porque ele não está preparado. Enquanto o meu colaborador que tem mais conhecimento continua preso na operação. Então, é muito importante a gente conseguir homogeneizar, porque as atividades são simples. Isso gera menor fragilidade do projeto, no processo, eu falei um pouquinho disso, essa dependência do indivíduo, ela não pode acontecer, e cria uma estrutura organizacional mais consistente, na medida em que alguém sai de férias, na medida em que alguém sai de licença maternidade, ou que um colaborador saia ou que outro entre, a gente consegue repor e reorganizar a estrutura processual muito mais rápido. Então, homogeneizar a base operacional é fundamental dentro dessa construção. E, especialmente, possibilita a identificação de desempenho. Então, eu pergunto para a contabilidade assim, eu brinco que a nossa construção, ela tende a tirar o MAS, né? O MAS do processamento contábil. Eu pergunto assim, eu vi aqui, né, fiz uma análise e vi que vou dar o nosso exemplo, a Maria faz 173 e o João faz 60. Quer dizer que a Maria é mais eficiente que o João? Não, o João faz 60, mas ele tem uma empresa lá que é muito complexa, blá, 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 blá. Então, a gente tem que tirar o MAS. O parâmetro objetivo, a construção processual, precisa de ter uma resposta. Então, eu preciso de poder afirmar que no nosso exemplo gráfico aqui, a Maria tem um desempenho melhor que todo mundo. E eu quero fazer isso para bonificar a Maria ou para matar os outros? Não. Eu preciso de entender o que a Maria está fazendo, que ela está conseguindo ter um desempenho melhor, para que eu consiga usar essa boa prática para conseguir fazer com que todo mundo melhore o desempenho. Na medida que todo mundo melhora o desempenho de maneira mais homogênea, o ganho produtivo é maior, vai sobrar mais tempo para a gente conseguir ou reduzir o custo efetivo, né? E aí tirar um João ou tirar alguém que não tem um desempenho bom e reduzir esse custo, ou que todo mundo tenha mais tempo de gerar valor para o cliente. Essa é uma decisão que o Story vai tomar, baseado no cenário daquele momento. Ok? Quando a gente fala de rituais de acompanhamento de resultado e meta, é fundamental, a gente já falou um pouquinho disso. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos reais de clientes que a gente já trabalhou. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a apuração de impostos, né? Então, eu tenho lá a DAS, que é o Simples, muita DAS, muito PIS/COFINS e tal. Aí o cliente, aí eu vou fazer uma entrevista lá com o cliente, com o colaborador da contabilidade, e fala assim, não, mas deixa eu te falar, tem uma empresa aqui que tem uma antecipação de ICMS que é um absurdo. Aí eu falo, cara, você entrega 2 antecipações de ICMS. Isso não é o meu problema. O meu problema, ou o meu ganho de performance, está no Simples e no PIS/COFINS aqui, ó. Então, entender exatamente, fazer o acompanhamento faz com que a gente tenha uma visão holística do processo, né? Então, ter a linha de produtividade para o colaborador, o que cada um entrega, cada um não entrega, é importante para medir o desempenho. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de rituais de acompanhamento, de gráficos que a gente apresenta aos nossos clientes e a gente sugere para o história de contabilidade, em que a gente coloca todo mundo na sala e cria um objetivo comum para o processo. Porque a contabilidade é uma entrega comum para todo mundo. A contabilidade é uma entrega que precisa de ter essa lógica de construção para todo mundo, né? E aí, o ritual, ele traz o alinhamento das expectativas de resultado do negócio, então a gente sabe exatamente o que está indo bem e o que não está indo tão bem assim. A gente cria pertencimento ao processo dos agentes envolvidos, então as pessoas passam a ter uma lógica de pertencimento desse processo. A gente aumenta a produtividade e melhora o resultado de maneira clara por uma competição, digamos, sadia, né? Então, na medida em que eu sento lá
e que eu vejo o resultado e vejo que o desempenho está pior, eu automaticamente vou pensar em melhorar esse desempenho. É uma visualização holística do escritório, então a equipe passa a perceber o todo, passa a entender o que está acontecendo, ela passa a entender toda a lógica dessa construção e a atividade que ela faz é importante para um resultado global, né, e não só para 1, 2, ou 5 ou 10 clientes. A comunicação melhora absurdamente, porque a melhor maneira de se comunicar é pelo parâmetro. Então, o fulano trabalha muito ou trabalha pouco? Não, agora tem um número que fala quanto que o fulano trabalha, isso auxilia o processo de comunicação e a gente consegue qualificar as ações e necessidades. Então, voltando ao nosso exemplo aqui, né, na medida em que o colaborador falou que o problema é o ICMS, eu vou falar, cara, você só tem 2 ICMS, você tem outros problemas maiores do que esse. Então, ele cria essa lógica de qualificação e orienta o nosso conjunto de ações para um resultado efetivo. As metas organizacionais, da mesma forma, então eu falei, né, do método lá, eu já tinha falado um pouquinho antes dessa construção. Então, vou dar algumas metas. Entregar obrigações para 95% dos clientes 2 dias antes do prazo, até a data tal. Realizar reuniões trimestrais para 30% dos clientes. Opa, mapeei meus clientes lá atrás e vi que 30%... vale a pena todo mês, o trimestral, fazer um fechamento, tem que estabelecer uma meta. Aumentar o índice de importação, a gente até deu um exemplo disso. Realizar 80% das admissões e decisões com dados integrados dos clientes. Opa, peraí, eu estou vendo que o meu sistema operacional aqui tem uma funcionalidade que, se o cliente preencher pelo sistema lá, eu vou conseguir automatizar esse processo de admissão e rescisão, que está me tomando muito tempo. Opa, está aí uma oportunidade. Aí a contabilidade fala assim, não, mas o cliente não aceita. Aí eu perguntei, mas você explicou para quantos? Eu perguntei para 3, os 3 não quiseram, eu fui e parei. Então, é óbvio que alguém não vai querer, mas a gente tem que construir, analisar e fazer toda aquela construção metodológica para conseguir aumentar o índice de entrega dos colaboradores, enfim, a gente precisa de ter meta, a gente precisa de ter um parâmetro claro e, obviamente, passar por toda a estrutura metodológica que a gente já apresentou anteriormente, né? Projeto de melhoria, né? Então, a contabilidade, a brincadeira que eu faço é assim, a contabilidade tem uma dificuldade em começar e terminar as coisas muito grande, né? Ela tem uma dificuldade de construir e processar as coisas muito grande. Aí, chegou em dezembro lá, o dono tem um monte de ideia, vou fazer, vou revolucionar, mas janeiro tem férias, fevereiro carnaval, aí março e abril é imposto de renda, maio, aí vem uma pandemia no meio do caminho para atrapalhar tudo, aí tem que entregar ECD, ECF, aí tem que tirar férias, a gente acaba não conseguindo fazer isso. Então, estruturar projetos baseado nessa metodologia que a gente falou e nas entregas é muito importante. Então, existe um bombardeio de soluções e serviços adicionais e a gente tem dificuldade de transformar isso em resultado. E, em geral, as soluções são boas. Em geral, são boas as soluções que são ofertadas pela contabilidade e a gente tem dificuldade de implantar. Então, nós estamos falando aqui de processo de automação e robotização. Os próprios sistemas operacionais já têm um monte disso, já tem um monte de funcionalidade de rotinas automáticas, de robozinho funcionando, e a gente tem dificuldade de usar, continua digitando. Eu já ouvi muitos histórias de contabilidade falar assim, eu prefiro digitar porque é mais rápido, né? Eu prefiro fazer uma digitação desse processo que ele é mais rápido do que digitar 5 é mais fácil que integrar 5. Eu falei, cara, e se você tiver 50 empresas com 5, 100 empresas com 5, não vai ser mais fácil, né? BPO financeiro, um termo muito da moda, está falando disso, sistemas financeiros inteligentes, a própria consultoria, nós vamos falar mais disso amanhã, tá? E serviços adicionais. Então, classifique os clientes que têm potencial de absorver isso, monte comitês, né? Crie estruturas, valorize os projetos, definam metas e objetivos para cada construção, analisem todos os cenários e possibilidades e criem contramedidas, priorizem. Então, eu falo isso, teste piloto, teste, estresse, tenha certeza que não funciona. Nós vamos falar bastante disso amanhã e acompanhe os resultados. Então, amanhã nós vamos ter um momento para falar só desse slidezinho aqui, para definir isso, como que a gente faz um pouquinho, falar um pouquinho de cada um disso, mas é importante a gente entender que projetos de melhoria são fundamentais para a gente conseguir fazer e construir e gerar valor para o nosso cliente. E, por último, muitos erros repetidos sistemicamente, né? A contabilidade, ela se especializou em culpar o cliente, né? Ela culpa o cliente de tudo hoje. O cliente é o culpado de todas as ações. Então, é o cliente que não aceita, é o cliente que não quer. Então, eu separei algumas frases
Eu já visitei contabilidades nas 5 regiões do país, mais de 12, 15 estados, interior e capital, e essas são as frases que a gente ouve em qualquer lugar. A gente precisa de tirar isso da cabeça. Primeiro, todo mês o cliente manda documento em atraso. O cliente manda documento em atraso, mas a gente não vai lá no cliente entender por que ele manda documento em atraso. Aí a contabilidade fala comigo assim, eu já mandei um e-mail, né? Eu falei, mas você mandou um e-mail para garantir, para ajudar ou para se resguardar quando o documento chegar em atraso? Então, a gente tem essa dificuldade a gente atribui para o cliente. Outra frase que eu sempre ouvi, tem que entrar todos os meses no campo alterar o dado, o NCM, sei lá, alguma coisa, que o cliente manda errado. Eu falei, cara, você já foi lá no cliente, já estudou, você já entendeu, já explicou para ele, você já falou do impacto disso? Não, mas eu mando e-mail todo mês. A mesma história. Eu tenho que digitar à mão todo o movimento dessa empresa. O cliente não aceita mandar. Cara, você já explicou para ele a regularidade. Eu tenho falado muito assim, o cliente não aceita. Eu falei, o cliente não aceita mandar documento digital. Eu falei, então, como é que você falou com ele? Eu falei que se ele mandasse o documento digital, ia facilitar o meu trabalho. Ninguém quer facilitar o trabalho de ninguém. Agora, se a gente mostra para o cliente que o cenário político-econômico está mudando, né? Nesse momento agora, falando da pandemia agora, que daqui a pouquinho o governo vai voltar todo o esforço dele em captar recurso. Isso vai estar relacionado à fiscalização, enfim, aumentar a quantidade de fiscalização. E que na medida em que você digita isso, que ele manda físico, que tem um trabalho de digitação, isso diminui a eficiência, diminui a segurança dele, que você está investindo numa tecnologia para aumentar a segurança dele, tenho certeza que boa parte dos clientes vão aceitar. Então, até a forma de abordar o cliente é importante. Eu prefiro digitar que importar, são poucas notas, eu acabei de falar isso. Outra frase que eu adoro, a gente deixou o cliente mal acostumado, né? Aqui o cliente, a gente ao longo dos anos fez isso. Não, a gente tem que ir lá entender e explicar. Eu já mandei e-mail, mas o cliente não resolve, falei disso também. Aqui o cliente é diferente, eu adoro essa. Não, porque aqui o cliente é diferente. Cara, não é. A forma de fazer negócio muda regionalmente. Eu admito e concordo perfeitamente. Mas toda contabilidade tem um cliente que é super gente boa, super camarada, que manda tudo no prazo, que tudo que você quer fazer ele faz. Tem um cliente que tem dificuldade de fazer as coisas, tem um cliente que quer bagunçar, tem um cliente que fala que não vai fazer, que vai fazer assim e acabou. Isso não muda. Toda contabilidade é igual em relação a isso. Toda contabilidade tem a mesma construção em relação a isso. E a frase que eu mais gosto é: o nosso cliente não aceita mudanças. Né? Aqui não, aqui o nosso cliente não aceita mudança. E o que eu tenho dito muito é: o problema da transformação, na sua maioria, está no desejo da contabilidade de promover. Não estou falando que é fácil, mas na medida que a contabilidade assume que o papel dela é de se transformar e a transformação dela passa a fazer a transformação do cliente, isso fica mais fácil. Quando eu insiro técnica e método, né? Técnica e método, a gente já falou um pouco disso aqui hoje, a chance de sucesso disso aumenta substancialmente desse processo. Bom, pessoal, nós estamos indo para o fim, eu tenho mais 2 ou 3 slides para falar com vocês. Se tiver alguma dúvida, mandem aqui no WhatsApp, que eu vou responder. Se tiver um comentário, enfim, pode mandar aqui no WhatsApp que a gente vai responder. Mas eu queria concluir esse dia de hoje falando o seguinte: primeira coisa, defina a sua proposta de valor. Entenda a sua proposta de valor. O que você quer? Você quer... E não existe certo e errado. Não existe melhor e pior. Eu quero ser uma contabilidade que vai cobrar um horário barato, mas eu quero ter um processamento eficiente. Essa é a sua proposta de valor? Brigue por isso. Não, eu quero ser uma contabilidade que vai cobrar 5 vezes mais do que o mercado, mas eu oferecer 5 vezes mais de valor. Opa! Defina claramente a sua proposta de valor. Você precisa entender qual é o valor que você quer entregar para o seu cliente. Esse é o primeiro ponto e o ponto mais importante da construção. O que eu vejo são contabilidades perdidas ao longo desse processo. Eu tenho um cliente de R$100 e um cliente de 2 mil, de 5 mil reais, de 10 mil reais, e eu trato os meus clientes iguais. Opa, peraí, tem algum problema nisso. O cliente não tem que ser tratado igual. Você tem que gerar o valor que ele espera de você. Você tem que gerar valor para todos os clientes. E gerar valor para os clientes definitivamente não está relacionado a tratar os clientes de maneira igual. Tá? Então, esse é o ponto-chave. Então, defina sua proposta de valor. Classifica os clientes. A gente falou um pouquinho disso, amanhã nós vamos falar mais disso. Classificar os clientes é fundamental para a construção. Entender o que cada cliente seu quer, qual a dificuldade.
e amanhã eu vou falar mais disso, mas é entender que existe a classificação financeira e operacional, o quanto esse cara me dá de trabalho, o quanto ele me dá de dinheiro. Então, classifique, entenda os clientes de vocês, entendam esse processo. Mensure e acompanhe todos os resultados, é o que a gente acabou de falar aqui o tempo inteiro. O ponto de partida para qualquer melhoria, consistente é acompanhar resultado. Mensurar e acompanhar resultado. Esse é o ponto inicial para qualquer construção. E, por último, oriente todos os seus esforços para essa pirâmide. Então, não adianta eu falar que eu quero ser um escritório que vai se diferenciar no mercado, entregando valor adicional para o cliente, e gastar 98% do meu tempo operando guia, folha de declaração. Não adianta. A gente tem que ter uma orientação. A gente vai conseguir mudar do dia para a noite? É claro que não. É claro que nós não vamos conseguir mudar do dia para a noite. É um processo, é uma transformação. Mas a gente tem que ter todo o nosso esforço orientado para uma proposta de valor, para um propósito de negócio. E para isso a gente tem que ter essa construção metodológica e esse processo bem construído e bem avaliado. Ok? Então, queria agradecer muito a participação de vocês hoje, dentro desse nosso bate-papo. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre como classificar os clientes. A gente vai falar de parâmetros de acompanhamento de resultado. Eu vou trazer alguns benchmarks em relação àqueles indicadores que a gente apresentou. E nós vamos falar um pouco mais sobre aqueles pontos ali de geração de valor para o cliente. Então, eu espero todos vocês amanhã, nessa mesma hora. E se tiver alguma pergunta, alguma consideração para fazer, tem uma pergunta aqui, eu vou interromper o compartilhamento aqui. Acho que vocês estão me vendo agora. Deixa eu interromper essa gravação.